Olá, queridos amigos do Paz e Alma. Hoje vamos nos envolver em uma história que nasce suavemente no coração e se estende como um manto de luz sobre as nossas inquietações. Uma história que poderia ser minha, sua ou de qualquer alma que, em algum momento, sentiu o mundo pesar demais sobre os ombros. Há dias em que caminhamos em silêncio, mesmo rodeados por pessoas, sentindo que algo dentro de nós pede socorro. Um pedido quase mudo, quase invisível, mas profundamente humano. E é justamente nesses momentos, quando acreditamos estar desamparados, que forças espirituais se aproximam de nós de maneira tão delicada que às vezes nem percebemos. A proteção espiritual, muitas vezes, não chega com estrondos, sinais dramáticos ou fenômenos extraordinários. Ela se apresenta em gestos simples, em encontros inesperados, em pensamentos que surgem de repente, como se alguém nos soprasse uma sugestão amorosa. Esta história, banhada pela energia compassiva que lembramos nas palavras de Chico Xavier, nos convida a perceber que jamais caminhamos sós. Mesmo quando a vida parece confundir os passos, existe sempre alguém, em planos mais altos, torcendo por nós, velando por nós, amparando-nos silenciosamente. Prepare-se, querido amigo, para mergulhar em uma jornada que fala sobre ser encontrado pela luz justamente quando tudo parecia sombra. Porque, ao final, entenderemos que a proteção espiritual não é mito. É presença, é cuidado, é amor que se estende além do visível. Clara atravessava uma fase difícil. Apesar do nome que carregava, sentia-se apagada, envolta por uma névoa de cansaço emocional. O emprego havia perdido o brilho, as relações familiares estavam tensas e dentro de si um sentimento de solidão crescia silencioso. À noite, deitava-se exausta, desejando apenas que o dia seguinte fosse menos pesado, mas acordava com o mesmo aperto no peito. Não era tristeza apenas, era um sentimento de vulnerabilidade, como se algo invisível a observasse, retirando-lhe a fé. Caminhava pelas ruas, tentando disfarçar o próprio desânimo, mas a alma denunciava o que o sorriso não conseguia esconder. Foi numa dessas manhãs cinzentas que Clara sentiu, pela primeira vez, um leve arrepio que percorreu sua coluna. Não era medo, era como se alguém tivesse colocado a mão sobre seu ombro, de maneira suave, acolhedora. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém. O coração acelerou, porém não por desconforto. Era uma sensação estranhamente familiar, como se estivesse sendo chamada de volta para si mesma. À noite, enquanto tentava adormecer, ouviu um pensamento suave surgir sem esforço. Calma, você não está sozinha. Clara não sabia de onde vinham aquelas palavras, mas sentiu uma paz discreta instalar-se por alguns segundos. A primeira em semanas. E embora não compreendesse, naquele instante, a proteção espiritual começava a se aproximar. A sombra que parecia dominá-la estava prestes a encontrar a luz que silenciosamente caminhava ao seu lado. No dia seguinte, tudo começou com algo pequeno, quase imperceptível. Clara caminhava até o ponto de ônibus quando avistou uma senhora idosa tentar subir, mas com dificuldades. Mesmo cansada, correu para ajudar. A idosa sorriu, segurou sua mão e disse: "A luz sempre recompensa quem pratica o bem, minha filha. Mesmo quando você acha que ninguém vê, o alto vê." A frase permaneceu vibrando dentro dela como um eco suave. Clara não entendia por que aquelas palavras lhe causavam tanta emoção, mas sentiu um calor no peito, como se a lembrança de algo esquecido tivesse voltado. No trabalho, por mais estranho que parecesse, problemas que antes a consumiam começaram a parecer menores. Ela notou que, sempre que uma preocupação surgia, um pensamento tranquilo vinha logo depois, como se alguém apagasse a angústia antes que ela se instalasse. Naquela noite, abriu uma gaveta antiga e encontrou um bilhete escrito anos antes por sua avó.
Quando sentir medo, lembre-se: os bons espíritos te envolvem como braços de luz. As coincidências estavam se acumulando, mas Clara não acreditava em acaso. Sentiu uma presença suave ao seu redor, como se a avó estivesse ali, velando por ela. A proteção espiritual, tão discreta e silenciosa, começava a se manifestar através de pequenos sinais. E Clara, pela primeira vez em muito tempo, começou a acreditar que talvez realmente não estivesse desamparada. Mas a vida, generosa em lições, ainda tinha mais a ensinar. Na semana seguinte, Clara enfrentou um dos dias mais difíceis do ano. Uma discussão intensa no trabalho a desestabilizou profundamente. Ela saiu da empresa com o coração pesado, sentindo-se fracassada, impotente e novamente sozinha. Enquanto caminhava distraída, atravessou a rua sem perceber um carro se aproximando rapidamente. Um segundo antes do impacto, sentiu um puxão forte em seu braço, tão forte que a fez cair de joelhos na calçada. O carro passou veloz e o motorista sequer percebeu. Atordoada, buscou com os olhos quem a havia puxado, mas não encontrou ninguém. Ao seu redor, as pessoas continuavam andando indiferentes. O coração batia acelerado, mas não de medo. Era um sentimento completamente novo. A certeza de que algo ou alguém havia interferido para protegê-la. Lágrimas escorreram sem que ela tentasse contê-las. No fundo de sua alma, sentiu novamente aquela voz delicada, quase como um sussurro vindo de um plano distante. A luz não abandona quem tenta seguir pelo bem. Era a confirmação que Clara precisava. A queda foi física, mas o amparo foi espiritual. E naquele instante, compreendeu que a proteção que vinha sentindo nos últimos dias não era imaginação, era cuidado, era amor. Era a presença divina atuando discretamente para preservá-la. Naquela noite, Clara acendeu uma vela pequena e colocou-a ao lado da janela. Não sabia rezar de forma elaborada, mas falou com sinceridade, como se conversasse com alguém querido presente ali. Agradeceu pela proteção recebida, pela vida preservada e pela sensação de cuidado que se intensificava dentro dela. Enquanto respirava, seu corpo inteiro relaxou. Uma energia suave envolveu seus ombros como um abraço de luz. Desta vez, não havia dúvida. A presença era real, amorosa, silenciosa. Uma vibração tão pura que a fez chorar novamente, mas agora de alívio. Ela fechou os olhos e viu em sua mente uma imagem simples. Uma luz dourada envolvendo-a, como se braços invisíveis a acolhessem. A sensação era tão profunda que parecia material. Recordou-se então das palavras simples de Chico Xavier: ninguém está desamparado. Amparo existe, ainda que não percebamos. Clara compreendeu que a proteção espiritual não era apenas um fenômeno extraordinário, mas uma presença constante que se manifesta nos detalhes, nas intuições, nos encontros, nas coincidências amorosas que o universo nos oferece. A paz que sentiu naquela noite não veio de fora, mas despertou dentro dela, porque o amparo espiritual, quando chega, reacende a luz que já carregamos. E Clara, que antes caminhava em sombra, começou a perceber a própria luminosidade interior. Os dias seguintes foram transformadores. Clara passou a caminhar com mais serenidade, percebendo que a proteção espiritual não significava ausência de desafios, mas presença de força para enfrentá-los. Começou a mudar pequenas atitudes. Respirava antes de reagir, agradecia antes de reclamar, observava antes de se desesperar. A proteção agora não vinha apenas de fora. Ela vinha de dentro, pois o amparo espiritual havia despertado nela uma consciência nova. A cada amanhecer, Clara sentia que um diálogo silencioso acontecia entre seu coração e o plano superior. Certa tarde, caminhando pelo parque, viu novamente a idosa que havia encontrado semanas antes.
Correu até ela para agradecer pelas palavras que a haviam confortado naquele dia. Mas quando se aproximou, percebeu algo curioso. A idosa sorriu, como se já soubesse o que Clara estava vivendo. Minha filha, não fui eu quem falou com você naquele dia. Apenas repeti o que sopraram ao meu coração. Clara ficou imóvel, comovida. Tudo fazia sentido. A proteção espiritual não age somente por milagres, mas por pessoas, por gestos, por inspirações que chegam no momento certo. Ao voltar para casa, sentiu novamente aquele abraço invisível, o mesmo da primeira vez, o mesmo braço de luz que a salvou. E entendeu, enfim, que sua jornada não era mais na escuridão. Era um renascimento, um retorno ao colo luminoso que sempre esteve ali, mesmo quando ela não via. Queridos amigos, a história de Clara nos lembra que a proteção espiritual é um sopro constante que acompanha cada passo que damos. Nem sempre percebemos, nem sempre compreendemos, mas ela se aproxima de nós com a delicadeza de um gesto amoroso, guiando-nos mesmo nos momentos de maior confusão interior. Assim como Clara, também somos amparados por forças que nos envolvem em silêncio, que afastam perigos que nem imaginamos e que nos inspiram a seguir pelo caminho do bem. A proteção espiritual não é privilégio de alguns, é um cuidado universal que responde à nossa sinceridade, à nossa busca, ao nosso esforço de viver com mais amor. E quando abrimos o coração, essa luz se manifesta de forma ainda mais clara, transformando nossa maneira de sentir, agir e caminhar pelo mundo. Que esta história toque o seu coração, lembrando que você também é envolvido por braços de luz, mesmo nos dias em que tudo parece escuro. Se esta mensagem trouxe paz, comente aqui embaixo. E se desejar receber mais histórias como esta, sinta-se acolhido para se inscrever no canal. Que a luz te acompanhe sempre.